Eu aqui de volta no Acessibilidade Meu Mundo, mais um episódio, mais uma vez com ela e o Cabrandão, e ela vai ter o prazer de apresentar a nossa convidada especial de hoje. Nossa convidada especial de hoje é uma grande amiga, grande parceira, querida aí, a Francisca Cardoso. Gente, ela que faz a alegria de toda a sociedade, né? Das festas, com seus vinhos, seus espumantes, hein, Fran? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui no podcast A Sensibilidade Em meu meu mundo. mundo. Isso aí. Fran, a gente vai começar com aquela pergunta de praxe. A gente quer saber um pouquinho da Fran, onde a Fran nasceu, como é que nasceu essa empresa e hoje como ela trabalha aqui dentro de São Luís. 3 perguntas em uma. Em uma. Eu nasci no interior, a mais ou menos 180 quilômetros de São Luís, que é Vargem Grande. Resumir um pouquinho, estou em São Luís desde os 18. Bem nova. Bem nova. Desde os 18 anos, resolvi mudar o rumo da minha vida, na verdade. Lá em Vargem Grande, eu trabalhava na Secretaria de Cultura e Turismo. E por algum motivo me tiraram da secretaria e me colocaram numa sala de educação para ser professora. Sem ter qualquer... Eu tinha magistério, mas nunca foi a tua vocação. A minha vocação para ensinar. Aí, tipo, você mora no interior, você só tem aquele emprego, e aí você vai. Verdade, vai encarando, e aí eu amigo, encarei esse desafio já com os meus... acho que eu tinha 17 anos. Mais ou menos isso aí. E assumi uma sala, fiquei 1 ano, e logo após, quando encerrou o ano, eu fui lá onde a atual prefeita e falei para ela, né, que eu não era a minha função e eu queria retornar para minha secretaria. E como ela falou que não tinha mais vaga, aí eu falei, então pronto. Você pode arrumar essa vaga para uma outra pessoa que eu estou indo embora. E o interessante, Fran e Ilka, né? E quem está nos assistindo, que tem gente no bastidores aqui também nos assistindo, né? Que essa cultura não mudou, né, Fran? Até hoje, quem tá no interior trabalha para a prefeitura ou está no magistério, não tem um grande leque de profissão. Não tem. Você não tem tantas oportunidades, né? Você não tem essas oportunidades. E eu, por eu ter tido essa experiência de trabalhar, aos 14 anos, eu arrumei meu primeiro emprego. 14 anos, eu fui trabalhar em uma loja chamada Armazém Tabajara, que existe até hoje. Então, né? Organização Tabajara. Então, a organização Tabajara tem que pagar a indenização nessa hora porque ela já existia. Ela já existia, a Armazém Tabajara existia. Eu tinha 14 anos quando eu trabalhei lá, era de menor. E aprendi muito no comércio, né? Já desde essa época, aos 14, já trabalhando em uma loja que vendia, que até hoje existe lá em Vargem Grande. Trabalha com tecidos, roupas, cama, mesa e banho. E existe até hoje. Foi meu primeiro emprego. Meu segundo emprego foi na prefeitura. E como chegou a Fran empresária? Isso foi um longo caminho ainda. Isso eu queria deixar para depois. Eu queria ouvir mais a minha história. Mais a história de Fran. Porque assim, hoje, né? Hoje o governo se dá incentivo para menino estudar. Naquela época o menino tinha que pegar e se esforçar para conseguir, né, dar aquele sustento dentro de casa. Exatamente. Né? Era uma mentalidade totalmente diferente. Sim. Né? Não é como hoje. Hoje as crianças têm uma facilidade muito grande, tem a internet aí, não é como na minha época. Eu costumo muito dizer, Fran, que eu sou muito repetitivo nisso, que as crianças de hoje, elas têm mais informações do que a gente... Não é que elas sejam mais inteligentes, elas são inteligentes sim, mas elas têm mais informações. A gente não tinha internet, a gente não tinha nada disso. O mundo virtual, né, abrangeu
Bastante. Exatamente. Então, nós, da minha época, né, que eu tenho 52 anos, sou da geração aí dos anos 70, 80. Então, nós, se a gente não corresse atrás mesmo de estudar e correr atrás dos nossos objetivos, não tinha nada de mão assim, mão beijada hoje, que hoje você tem a tecnologia ao seu favor. Eu não sei sobre um tema, eu vou lá na internet, eu pesquiso, eu sei tudo. E na minha época, que não tinha nada disso. Não tinha nada disso, a gente tinha que pegar. Até que fosse pesquisar no livro, desculpa né? a expressão, eu falo muito isso, ter essa carinha de jovem, mas eu tenho 41 anos. A gente tinha que ir para a escola para aprender para ser alguém na vida e comer café com farinha. Não tinha esse negócio de, olha, se tu passar eu te dou um videogame. Não tinha essa história, desculpa. Né? Não existia isso. Pois é, e aos 18 anos eu resolvi mudar do nada. Eu sou uma pessoa que eu sei muito o que eu quero. Então eu corro atrás dos meus objetivos, eu vi que ali não dava mais para mim, então cheguei na minha casa e falei para os meus pais, estou indo embora para São Luís. Aí, quando foi essa chegada aqui em São Luís, em que ano tu chega aqui em São Luís? Eu cheguei, eu não sei exatamente, eu já tinha quase 19 anos, eu não sei exatamente. Década de 90? Nessa década sim. De 90. Década de 90. São Luís está passando uma transformação, né? E aí, primeiro emprego em São Luís? Meu primeiro emprego em São Luís, gente, foi numa casa de bingo, chamada Espaço Renascença. Foi o meu primeiro emprego. Pertinho lá de casa, onde era a UPA, aí passou ali, pela né? essa casa de bingo. Passei pela casa de bingo, aí comecei a trabalhar em concessionária. A minha primeira concessionária que eu trabalhei 18 anos, chama Dalcar Veículos. Trabalhei 18 anos lá e depois mais 5 na Jeep. E, enfim, trabalhei 26 anos no ramo de automóveis. Inclusive, meu cunhado trabalhou muitos anos na Dalcar. Doutor Roberto, né? Na Dalcar. Então, né, só para... Tá. E como chegou essa questão da empreendedora, do vinho, da bebida? Sim. Como começou? O meu marido, ele é gaúcho. Então, nós sempre viajamos para o sul. E todas essas viagens que a gente faz, a gente sempre visitava vinícolas. E numa dessas visitas, convidaram ele para trazer os produtos para São Luís. Só que quando a gente foi ver a logística, a gente viu que não dava, ficava muito caro trazer os produtos do Rio Grande do Sul para cá. E aí a gente deixou passar. Aí, passa ano, voltamos novamente para o Rio Grande do Sul. Encontramos essa mesma pessoa que nos convidou a trabalhar com eles, a princípio para vender suco. Que eles estavam com uma vinícola em Lagoa Grande, Pernambuco. E que agora a logística ia dar certo, porque Nordeste com Nordeste, aqui fica bem próximo. E aí o Gilberto aceitou a vender os sucos. E aí iniciou, que na época ele trabalhava no Ceasa, e então ele vendia os sucos lá mesmo, no box no Ceasa. E aí a empresa foi crescendo, começou a produzir vinhos de mesa, vinho suave, e a gente começou também a trazer vinhos de mesa. Até aí, então, a venda era no Ceasa. Aí, eu fui fazer um curso chamado Método CIS, com o Paulo Vieira. E lá, no Método CIS, eu idealizei ter um ponto físico. Eu lá trabalhando com vinhos, eu idealizei aquilo dentro do Método CIS. E a partir daí, então, eu fiquei com aquela... Eu já vendia, na verdade, né? Mas não era... Eu não era a Francisca empreendedora ainda. Na tua cabeça, a partir do momento... O pessoal, eu preciso expandir esse negócio. Isso, exatamente. Eu preciso tornar esse negócio grande. Isso. Né? E o legal que tu traz, né? Essa visão de uma pessoa visionária de crescimento, né? Que não se contentou em estar ali no negócio aqui tá bom, tá acomodado e se torna uma grande tava bom, mas pode ficar melhor, sim, né? Sim. E na época, quando eu fui fazer a transição,
eu ainda vendia carro. Eu ainda era consultora de venda. Eu vendia carro e trabalhava também com os vinhos. Era tipo impressora, multifuncional. Isso, eu fazia Fazia várias isso. coisas. Só que chegou um ponto que eu não conseguia mais estar trabalhando e ir para evento. Sim. E aí eu colocava outras pessoas para assumir o meu lugar. E aí uma amiga minha falou: Fran, pelo amor de Deus, assume tua empresa. E aí caiu a ficha exatamente quando eu fui fazer o método CIS. E daí em diante, quando finalizou o método CIS, eu pedi conta da empresa. E aí fiquei mesmo sendo a cara da empresa. 100% dedicada, Fran, né? Essa coisa de tu sair de um emprego seguro, onde tu tinha teu rendimento todo mês, Sim. e ser tua própria né, chefe, tua própria patroa, vamos dizer assim, causou insegurança e medo? No início a gente sempre sente um pouco de inseguro, né? Mas quando você tem certeza daquilo que você quer, você sabe que vai dar certo. Até porque eu já fazia antes. Como é que eu posso dizer? Eu já compartilhava dos dois trabalhos, né? Tanto na concessionária quanto na venda dos vinhos. Eu já fazia as duas coisas. E o que eu fiz foi dedicar a minha vida total apenas a vender vinho. Eu falei, agora eu vou me dedicar totalmente à empresa Rio Fran SLZ. Como surgiu o nome da empresa? Atende. Diga pra gente. Como surgiu esse nome? Esse nome, Rio Fran SLZ? Tá, ele dá. Como surgiu o nome Rio Fran SLZ? Por nós sermos representantes da vinícola tropical, que fica situada em Lagoa Grande, Pernambuco, que ela só existe por causa do Rio São Francisco. Porque a vinícola, todas as plantações de uva, elas são feitas através de irrigação do Velho Chico. E eu quis homenagear o Velho Chico, colocando o nome Rio. E Fran, por coincidência, ele é meu xará, porque eu sou Francisca. Eu quis homenagear o Rio e eu, né? Francisca, juntei as duas coisas e coloquei Rio Fran. Quando eu tive na loja, que eu tive lá na loja, né, para poder conhecer né? e escolher um vinho para um parceiraço nosso, cara, falar no ar. Mário Márcio, nós estamos te esperando. Eu tô capaz de não levar esse vinho pessoalmente para que tu venha aqui no podcast, tá bom? Aí, quando eu olhei o nome, eu disse, Fran, é por causa da dona, e tu esclarece isso que não. Não, né? Não. O Rio Fran... Eu não sabia dessa história, é muito interessante. Quando eu tive na vinícola, antes mesmo de a gente já criar o nome Rio Fran, nós tivemos na vinícola e aí eu fui ver todo o processo de irrigação das uvas, das parreiras. E quando eu vi tudo aquilo, eu falei, eu tenho que homenagear o Velho Chico. Porque sem ele não existiam as plantações lá, porque todo mundo sabe que Pernambuco é seco. Tanto que quando você chega de carro, quando você entra no Pernambuco, a única vegetação que você consegue ver são os cactos. E seco, tudo seco, a vegetação é seca, não é como a vegetação do Maranhão, que é toda verdinha. Lá não. Aí eu ficava na minha cabeça, gente, como é que aqui tem plantação de uva? Sabe, eu fiquei assustada, igual vocês. Quando eu vi aquela quantidade de hectares de uvas, com aqueles cachos gigantes, e tudo aquilo por causa da irrigação do Velho Chico, eu falei, eu vou homenageá-lo. Fran, legal, né? Hoje vocês conseguem estar oferecendo para os clientes quantas variedades de vinho? A gente tem aí para mais de 30 rótulos, muito mais. A gente tem na faixa de quase 100 rótulos. A gente estava na ProAine, passamos 3 dias lá num evento, a maior feira da América Latina de vinhos e destilados.
E é incrível a experiência de você estar lá, frente a frente com o produtor, ele explicando detalhadamente como foi produzido aquele vinho. E escolhi muitos rótulos diferentes. Vai vir muita coisa boa, viu aí? Fran, no programa Acessibilidade Meu Mundo, estive lá na loja, percebi que tem uma rampa, deu para me subir enquanto cadeirante, ter acesso à loja, conseguir comprar, né? Aí pode se imaginar, poxa, mas é o mínimo do mínimo uma rampa. Mas, gente, não tem lugar que não tem. É o mínimo. Acessibilidade, Todas né? as vezes eu penso assim, quando você começa a empreender, você também tem que pensar no lado também das pessoas que têm sensibilidade, né? Sim. Então, quando nós escolhemos o local, quando eles começaram a construir, foi a primeira coisa que eu falei, tem que ter rampa. Porque é aquilo que a gente sempre bate na tecla, a pessoa com deficiência, ela trabalha, ela também é um consumidor e ela traz lucro para a empresa. Então, tem que ser pensado para que ela possa ter acesso àquele Como produto. cidadão normal, né? Exatamente, o direito. Vocês têm o sim. direito como qualquer cidadão. Fran, vamos lá. Vamos para o nosso bate-bola, né? Como eu faço com todo convidado. Sim. Eu faço um e tu faz outro, pode fazer diferente. Tá bom. De Fran para Fran. De Fran para Fran. O que Qual a mensagem que tu queres deixar? A mensagem, quem é a Fran? A Fran é uma mulher que tem muita força, que acredita muito em Deus e entrega todos os seus objetivos a Ele. Porque sem Ele, na vida da Fran, ela nem existia. Fran, o amor da vida. O meu grande amor da minha vida é Jesus. Fé. Tudo que eu tenho na minha vida. Fran, time do coração. Meu time do coração. Pode dizer. Adivinha? Vasco da Gama. Flamengo. Ei, 2-0 pra ti hoje. Eu sabia, por isso que eu falei, porque eu sabia que ele era vascaíno. Pois é, a gente já recebemos o Dr. Serra aqui. Vamos ver os outros convidados. Nessas horas eu me sinto solitário. Vamos ver se tem um vascaíno aí fazer. Eu tô achando que tem vascaíno aqui na área, que eu tô sabendo. Qual é a mensagem que tu tem para dizer para a gente que tenha em São Luís mais igualdade? Qual é a mensagem que tu tem para os novos empreendedores que estão com medo de empreender, que querem tá abrindo um negócio? A gente sabe que o nosso país hoje é muito imposto, se tributa muito, né? Sim. É um desafio, né? É um grande desafio, na verdade. É um desafio empreender. Eu queria que tu dissesse quais são as ações, né? O que a Fran pensa sobre o que é acessibilidade e sobre essa questão para quem tem empreender medo. E tem medo de empreender. Em primeiro lugar, ele tem que ter certeza. Em primeiro lugar, ele tem que ter certeza que ele quer empreender de verdade. Em primeiro lugar, ele tem que ter certeza. Segundo, colocar também todos os planos antes nas mãos de Deus. Ele planeja, coloca nas mãos de Deus e se organiza para ele colocar aquele projeto para frente. Mas não adianta, porque às vezes você tem vontade de empreender, mas você não sabe nada daquela área que você vai colocar. Tipo, a pessoa vai colocar um salão, mas ele não sabe nada de salão. Ele vai abrir o salão e acha que aquilo ali vai funcionar sem ele saber nada, sem ele se dedicar totalmente, sozinho. Pesquisar, né, sem pesquisar, sem estudar um pouco sobre aquele empreendimento que ele está querendo. E a maioria dos grandes fracassos das empresas é quando o empresário, né, aquele que montou o negócio, né, ele pega, sai do seu negócio, entrega a gestão na mão de terceiros e isso traz um fracasso muito grande. Com certeza. Para o negócio.
Até porque tem um ditado que diz: o que engorda o boi É o olho. é o olho do dono. Acessibilidade. Tá lá, né? Fala um pouquinho sobre acessibilidade. O que que tu pensa? O que que a mentalidade, né, dos empresários tem que mudar sobre acessibilidade, sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Eu acho que tem que dar oportunidade. Eu acho que a maioria hoje não dão tanta oportunidade às pessoas com sensibilidade. Acho que tem que abrir mais as portas das empresas para esse público. E, Max, eu acho interessante falar também, dar esse espaço para a Francisca, que a gente está vivendo agora a questão muito de drinks, de falsificação, de pessoas morrendo, de pessoas, né? Então, para quem ainda tem dúvida de fazer a compra, né, dos vinhos, dos drinks, falando no teu Sim, caso sim. específico, no teu caso da tua empresa, da tua empresa, qual é a qual é o segurança cuidado que Sim. vocês você... têm tomado para a segurança dos clientes, bem lembrado pela Ilka, né? Que consome o teu produto mais. Sim. Quais são os cuidados? Como é que vocês têm lidado com isso para que o cliente se sinta seguro em estar adquirindo com vocês o vinho, o produto? Eu quero falar para todos os clientes que eles podem comprar com toda segurança na Rio Fran SLZ, porque nós somos uma empresa, nós somos uma distribuidora que não temos intermediários. É da vinícola para nós. Não passa por nenhum intermediário. Então, você pode ter certeza que você vai estar comprando um produto autêntico, sem adulteração, certinho. e que não vai passar, não vai ter desvios, não vai ter nenhum desvios até chegar à nossa distribuidora. Então, as pessoas realmente elas têm que prestar atenção onde elas compram. Sim, questão da exatamente, né? Porque a gente também tem que cuidar da nossa saúde e ter precauções mesmo, não andar comprando em qualquer lugar. Você tem que checar as fontes. Poxa, essa loja que eu compro, o produto vem direto da vinícola para eles? Fran, mas assim, eu também olho, né? Mas isso é muito difícil para o consumidor final, ele ter esse acesso para saber de onde que vem o produto. Então, eu queria assim que tu falasse assim, direto para o consumidor final, qual é o cuidado. A gente sabe da qualidade do vinho, vem lá da vinícola, mas assim, quais são os parâmetros? Chegou na loja, tu verificou que não teve nenhuma alteração, são todos lacrados, mas assim, pode falar até mais no popular, porque a gente trabalha com todo tipo de público. Olha, no nosso caso específico, as pessoas que compram os produtos da nossa empresa, e eles podem ficar tranquilos, porque não tem intermediário. Vai vir da vinícola para a distribuidora. Sim. Então, todos os locais, mercadinho, padarias, que tem o nosso produto, eles podem comprar e ficar tranquilo, que não tem nenhuma adulteração em nenhum produto desse. É importante esse recado. Eu queria, assim, agradecer a tua participação, né? Falar um pouquinho da tua história, que tu disse que nunca tinha falado isso para a revista. Também adorei, porque nem eu sabia dessas histórias. E foi assim, muito bom, né? Queria para te deixar tuas redes sociais, da tua empresa, para quem quiser ir lá conhecer os vinhos que estão lá disponíveis para quem quiser adquirir. Vocês podem entrar no nosso Instagram, que é Rio Fran SLZ, tudo junto. Lembrando que agora tem Imperatriz, ó. Eu, garota propaganda aqui da Rio Fran. Cadê o de Imperatriz? Pra quem estiver nos olhando de Imperatriz. Filial Imperatriz. Já abriu? Não, a loja física ainda não. Mas já estamos, já temos pontos já em Imperatriz e também em breve em Balsas. Olha. Um prazer, uma informação de primeira mão, né? Foi um prazer, mais você do meu mundo. Agradecemos a presença da Fran Cardoso no patrocínio de Pizza One, Rio Fran SLZ.
Quem mais, viu? Facam, Spaleila Diniz, E o não menos importante, Viva a Vida Bartender. Bartender. E aquele cara que dá O trato no visual do gato, quem é? Rei Arthur, Rei né? Arthur. Barbearia Rei Arthur. E Turis Brindes. Muito bem. Fran, muito obrigada pela presença, obrigada aqui por você ter aceito o nosso convite, tá? E até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. E Até a próxima. até a próxima, né, gente?